Boa tarde, pessoal. O Rodrigo Malacarne aqui falando. Bem, a gente está começando mais uma participação semanal da Delta Trader aqui no Arena do Investidor. Então, antes da gente começar e mostrar o conteúdo aí, pessoal, eu queria perguntar para vocês, mais uma vez, se todo mundo consegue me escutar, se o som está tranquilo, né? Som ok, pessoal? Alguém pode confirmar para mim, por favor? Beleza. Então, a princípio, o som está tranquilo, né? Muito bem, pessoal, vamos lá então. Bem, o tema de hoje é um tema que vem intrigando a gente, tá? Já há algum tempo. A gente tem o hábito aí de conversar bastante com investidores, com traders, né, que fazem operações tanto discricionárias quanto operações automáticas, tá? E o que acontece é que muitas pessoas têm uma percepção, tá? Muitas pessoas têm uma percepção de que às vezes operar contra a tendência é melhor do que operar a favor da tendência, tá? Então o que a gente acabou fazendo? A gente, né, pegou uma brincadeira, tá? Que basicamente começa da seguinte maneira. Então eu vou mostrar para vocês qual é a brincadeira, né? A brincadeira é o seguinte: às vezes o cara pega, né, e diz que, olha, toda operação que o cara faz, né, dá prejuízo. Então, se você inverter a lógica das operações, então elas vão passar a dar lucro, né? Então, isso aí é mais ou menos uma constante na cabeça de vários investidores, tá? Que ficam aí o tempo inteiro, né, se perguntando, será que se eu inverter, né, as minhas operações elas vão passar a dar lucro? Né? Então, assim, toda vez que eu opero ela dá prejuízo, então se eu inverter ela vai dar lucro. Tá? Então, assim, é uma lógica, né, meio abstrata, né, meio etérea, essa lógica de, né, se você inverter a operação ela vai passar a dar lucro, mas muita gente de forma, né, bastante aí, insistente acaba dizendo que a inversão ela gera resultados positivos, tá? Bem, inclusive, eu corri atrás dessa informação, né, e a gente acabou encontrando no próprio site mql5.com, o site do MetaTrader, tá? Site oficial do programa, do software MetaTrader, a gente acabou encontrando uma pesquisa de opinião com praticamente 200 respondentes, tá? E desses 200 respondentes, pessoal, aproximadamente aí 36% dos respondentes diziam que a inversão das operações gerava resultados melhores, né, que invertia o resultado das operações. Tá? E aí o que acontece? A gente acabou recebendo muitas sugestões de investidores, né, que diziam para a gente, olha, inverter o sinal é interessante, inverter a operação ao invés de comprar você vender, então isso aí acaba gerando operações interessantes. Tá? Então deixa eu dar uma olhada se eu acho aqui, para mostrar para vocês essa... Deixa eu ver aqui, pessoal, essa pesquisa de opinião, tá? Eu já vou achar aqui para colocar o link para vocês. Só um minuto que eu já acho. Só um minuto, pessoal, que eu acho interessante essa pesquisa de opinião. Eu não sei se eu vou conseguir encontrar ela aqui para vocês agora. Eu não estou conseguindo encontrar, mas assim que eu encontrar eu vou linká-la para vocês depois, tá? Bem, a ideia básica, pessoal, é que a gente realmente olhou, né, correu atrás dessa pesquisa de opinião e as pessoas, elas realmente têm essa impressão, né, de que a inversão da operação ela acaba gerando resultados melhores. Então, o que a gente fez? A gente pegou uma brincadeira, né, uma percepção de muitos usuários, tá? E a gente resolveu testar isso daí, né, fazer uma análise um pouco mais séria para saber se efetivamente a inversão das operações, se funciona ou se não funciona, tá? Então o que a gente acabou fazendo? A gente pegou, né, essa lógica do investidor e a gente resolveu aplicar uma metodologia para a gente poder testar se vale a pena ou não inverter a lógica dos indicadores, tá? Então o que a gente acabou fazendo foi o seguinte: a gente pegou 8 time frames diferentes, tá?
a gente resolveu fazer 7 variações de take profit, 7 variações de stop loss, ou seja, um total de 49 testes para cada um desses time frames e para um total de 50 indicadores diferentes. Tá? Então a gente resolveu fazer isso aqui, pessoal, para um total, né, de 50 indicadores, e a gente acabou para cada teste, totalizando aqui um total de 19.600 testes, né, para cada um dos testes que a gente fez. Só que a gente resolveu fazer esses testes, né, para os ativos mais negociados na Bolsa do Brasil, né, que mini índice, mini dólar, e a gente resolveu então fazer isso para os últimos 4 anos, ou seja, para os anos de 2012, 13, né, 14, 15, 2016 ainda não está fechado, então acabou que a gente não fez para o ano de 2016, tá? Então a gente pegou cada um desses 19.600 testes, levamos aqui para mini índice e mini dólar para os anos de 2012 a 2015, tá? Então no total foram realizados, né, mais de 300 mil testes para saber se essa brincadeira vale a pena ou não, tá? Então a gente acabou investindo um pouquinho naquilo que a gente chama de equity research, né? Perdão, equity research não, é trading research, né? Que é uma pesquisa muito mais voltada para a área de trading, tá? Então o que a gente fez, né? A gente pegou todos esses dados, tá? E a gente resolveu colocar esses dados num banco de dados, tá? Então deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela aqui para vocês. Então vamos lá. A gente resolveu jogar todas essas informações aí para um banco de dados, tá? E a gente tem todos esses, né, 300 mil testes mais ou menos aí resumidos num banco de dados, tá? E aí o que a gente fez? A gente resolveu pegar, né, todos esses valores, esses testes aí e colocar eles aí de forma visual para saber o resultado da inversão das operações, tá? Então vamos pegar aqui, por exemplo, né, aqui eu tenho, por exemplo, o mini índice, tá? No ano de 2014, aqui operações normais, usando, por exemplo, um indicador chamado Alligator. Tá? E aqui eu tenho uma análise, pessoal, não para um, né, mas para todos os 8 time frames, os 8 tempos gráficos que a gente costuma utilizar. Né? M5, né, M6, M10, M12, M15 e por aí vai. Então, essa matriz que vocês estão vendo aqui, tá? É uma matriz que é de dimensão 7 por 7, ou seja, são 49 testes para cada tempo gráfico, e mostra o seguinte, olha, para o ano de 2014, né, se a gente for testar o indicador Alligator, tá, no ativo mini índice, variando o take profit e o stop loss de 50 a 350 pontos, tá? De 50 a 350, tá? Pelo menos no tempo gráfico de 5 minutos, o indicador Alligator, tá, não deu nenhum resultado positivo. Então aqui, nessa nossa matriz, a gente tem as cores representando os resultados aqui dos testes, tá? Então quando o teste dá lucro, né, ou seja, muito lucro, então o quadradinho aqui da nossa matriz fica azul, quando o teste dá prejuízo, o quadradinho fica vermelho, no 0 a 0 fica na casa de amarelo, alaranjado, branco, tá? O azul muito claro, então significa que o teste deu lucro próximo de zero, ou um resultado, né, bem pífio. Né? Moral da história, pessoal, olha só, pelo menos para o indicador Alligator, tá, a gente está vendo que o sinal normal do Alligator, ele não gera resultado nos tempos gráficos de 5, 6, 10, 12, 15 minutos, 20, pouca coisa, começa a apresentar algum resultado nos tempos gráficos de 30 minutos e de 1 hora. Então, o que a gente resolveu fazer? A gente resolveu olhar aqui agora a inversão do indicador Alligator, tá? Então, se eu inverter o indicador Alligator, como é que vai funcionar, pessoal? Invertendo o indicador Alligator, vamos lá buscar as informações no nosso banco de dados. Olha lá, pessoal. Invertendo o indicador Alligator, a gente tem os resultados tão ruins quanto os resultados que a gente tinha com o indicador dando setups, né, dando sinais normais, tá? Moral da história, pessoal, essa lógica, né, da inversão das operações, por exemplo, utilizando sinais gerados pelo indicador Alligator, tá? Pelo menos para o ano de 2014, é uma falácia. Tá? Então a gente consegue perceber que você não vê, né, nenhuma melhora significativa em você inverter o sinal do indicador para mini índice no ano de 2014, pelo menos para o indicador aqui Alligator. Tá? Então basicamente a gente refuta um pouquinho aquela ideia lá dos investidores, se inverter o sinal, né, operar contra a tendência dá certo.
Bem, então vamos fazer esse teste aqui agora para um outro indicador. Tá? A gente vai pegar um indicador de tendência. Por exemplo, muitos investidores costumam utilizar o indicador High-Low. Né? Então vamos lá, pessoal. High-Low, vamos ver aqui então no ano de 2014 para mini índice. Olha lá. O indicador High-Low, vamos esperar um pouquinho o resultado aparecer. Vamos ver, beleza, está aí o indicador High-Low. Tá? Então, o indicador High-Low, pessoal, para o ano de 2014, no mini índice, tá? Ele teve uma performance bastante interessante no tempo gráfico de 30 minutos, tá? Mas a performance do indicador High-Low não foi tão boa nos tempos gráficos de 6 minutos, 10 minutos, 12 minutos, 15 minutos. Algum resultado, talvez um pico, né, localizado, uma máxima localizada aqui no tempo gráfico de 5 minutos, 20 minutos, tá? Mas, enfim, pelo menos na metade dos tempos gráficos, né, 6, 10, 12, 15 minutos, usar o indicador High-Low, né, já não deu um resultado muito bom. Então, qual é a lógica que passa aqui pela cabeça do investidor? Olha, se eu inverter o setup, então o indicador High-Low vai começar a dar lucro. Né? Então, o que a gente fez? A gente resolveu inverter o sinal para saber o resultado disso daqui. Né? Então, invertendo o sinal, vamos ver o que aconteceu com o indicador High-Low. Pessoal, estou buscando os dados no nosso banco de dados. Opa, olha lá. Então, a inversão do sinal para o indicador High-Low, justamente naqueles tempos gráficos que estavam dando prejuízo, aqui já começou a aparecer coisa que está dando lucro. Tá? Então, olha, no tempo gráfico de 6 minutos, 10 minutos, 12 minutos e 15 minutos, que eram justamente aqueles tempos gráficos piores, né? Quando você opera normal, né? Então todos esses tempos gráficos aqui você já teve uma inversão, a gente já começa a ver resultados que dão lucros bastante satisfatórios. Tá? Então, assim, já não é tão falácia assim, né, a inversão do indicador high-low, por exemplo, utilizando o ativo mini índice. Tá? Então, vamos ver um outro exemplo aqui de indicador. Tá? Se você for pegar um indicador, por exemplo, MACD, o outro indicador tradicional. Tá? Então, o indicador MACD, por exemplo, tradicional, padrão, tá, pessoal? Ou seja, gerando operações normais aqui no indicador mini índice para o ano de 2014. Então, aqui a gente tem os piores tempos gráficos, né? 5 minutos, 6 minutos, 10 minutos, 12 minutos, 15 minutos, não gerando resultados aí tão bons, tão consistentes. Então, vamos ver se a gente inverter o que vai acontecer aqui, pessoal. Tá? Eu acho que eu fiz uma bobagem. Deixa eu ver aqui, pessoal. Eu acho que eu fiz uma bobagem. Esse aqui já é o resultado invertido, tá? Então, eu busquei a informação errada. Vamos só voltar aqui agora, então, para a gente poder visualizar novamente. Esse daqui, pessoal, é o MACD normal. Tá? Só para a gente, então, corrigir o que eu havia acabado de falar. Tá? Esse é o MACD normal. Portanto, no tempo gráfico de 5 minutos, 20 minutos, ele já não performa tão bem assim. Logo, se eu inverto, tá? Vamos ver se 5 e 20 começam a dar lucro. Tá? Então, olha só, fazendo a inversão, 20 minutos já começa a aparecer alguma coisa interessante, nos 5 minutos não teve praticamente nenhum resultado diferente, tá? Então, assim, o que a gente começa a perceber, tá, é que para alguns indicadores, tá, em alguns time frames, então realmente a inversão do sinal parece que é interessante, tá? A inversão do sinal parece que é interessante. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um indicador, pessoal, né, que o pessoal não costuma utilizar muito, mas olha só que interessante esse indicador. Tá? O que a gente resolveu testar e que chamou bastante a atenção da gente foi o indicador IFR, Índice de Força Relativa. Pessoal, super tradicional IFR, né, do tipo, né, bateu 30, saiu daquela zona de, né, sobrevendido, você entra comprando, saiu da zona de sobrecomprado, né, sobrevendido, você sobrecomprado, você entra vendendo e por aí vai. Então, quando a gente analisa o indicador, né, IFR para mini índice no ano de 2014, olha que interessante. Tá? Deixa eu só baixar os resultados aqui. Puxando os resultados no nosso banco de dados, a gente tem, olha só, que catástrofe. Tá? Então, mini índice, tá? Pelo menos o indicador IFR no ano de 2014, olha só, pessoal, o IFR é um indicador que ele não gera resultado positivo em praticamente nenhum tempo gráfico. Nem 5 minutos, nem 6, nem 10, nem 12, nem 15, nem 20, nem 30, nem 1 hora.
tá? Em praticamente nenhum tempo gráfico você consegue obter resultados interessantes com o indicador IFR. Agora, se eu inverto o indicador IFR, olha só o que acontece, pessoal. A inversão do indicador IFR já passa a me dar indicadores, tá? Resultados positivos em praticamente todos os tempos gráficos. Tá? Então, em praticamente todos os tempos gráficos, tá? Aqui foi o resultado mais radical que a gente obteve nos nossos testes. Tá? Então, a gente pode ter uma pergunta, olha, mas isso daí foi no ano de 2014, então vamos fazer o seguinte, vamos verificar outro ano. Tá? Então, aqui a gente vai fazer o mesmo teste agora para o ano de 2013. Tá? Então, vamos lá, pessoal. Para o ano de 2013, vamos lá, IFR, mini índice 2013. Né? Então, IFR mini índice 2013, então, no tempo gráfico de 12 minutos, 1 hora, já estaria dando algum resultado interessante. Né? Mas nos outros 6 tempos gráficos, 5, 6, 10, 15, 20, 30 minutos, não temos aí resultados tão interessantes. Tá? Então, vamos ver se a gente inverte o IFR, tá? No ano de 2013, vamos ver o que acontece, pessoal. Olha só. No ano de 2013, aqueles tempos gráficos que não davam resultado, a inversão do IFR já passou a dar resultados muito mais interessantes. Tá? Vamos ver agora no ano de 2012. Tá? Então, vamos lá. IFR, ano de 2012. Deixa eu ver aqui, pessoal. Só um minuto. Um pequeno probleminha. Deixa eu só ver aqui o ano de 2012. Um pequeno probleminha já acertado. Deixa eu voltar a compartilhar a tela com vocês, pessoal. Então, vamos lá. No ano, tá, de 2012, deixa eu ver aqui, mini índice, 2012, agora vai, tá? Então, padrão normal, IFR 2012, tá? Bem, tudo dando prejuízo no ano de 2012, tá? Então, não temos resultados tão interessantes para IFR na normal, mini índice no ano de 2012. Agora, se eu inverto, tá, o IFR para o ano de 2012, pessoal, vamos lá. Invertendo o IFR para o ano de 2012, opa, aí a gente já passa a ter apenas resultados aí positivos e interessantes, tá? Moral da história, pessoal, a inversão do indicador IFR faz todo sentido para você operar mini índice. Tá? Então, para o pessoal aí que acha que a inversão dos indicadores é algo que não é, né, não tem nenhum fundamento lógico, ou nenhum fundamento estatístico, nenhum fundamento científico, então a gente acabou mostrando nas nossas pesquisas aqui que realmente, né, a inversão do padrão do indicador acaba sendo bastante interessante. Tá? Bem, o que a gente viu mesmo, pessoal, né, é que a gente pode mais ou menos afirmar, pelo que a gente acabou olhando, tá, é que essa inversão dos padrões ela é muito mais factível, né? Ela funciona muito melhor quando você usa indicadores do tipo oscilador. Tá? Então, da mesma maneira que isso aqui funciona para o IFR, se eu utilizar, por exemplo, o indicador estocástico, tá? Vamos ver aqui, então, mini índice estocástico 2014. Tá? Mini índice estocástico 2014, olha lá, pessoal, aqui eu já tenho um indicador estocástico que, só relembrando, exatamente como o IFR, né, é um oscilador. Então, o pessoal que conhece estocástico sabe lá, né, 80-20, sobrecomprado, sobrevendido. Então, você entra nas operações nessas zonas aí de sobrecomprado, sobrevendido. Então, não estamos falando mais do IFR, a gente está falando aqui agora do estocástico. Tá? Então, o padrão normal do estocástico, tá, ele não gera resultados interessantes, pelo menos para o ano de 2014 no mini índice. Então, mais uma vez, vamos fazer o quê? Inverter o padrão, tá? E ver o que acontece se a gente inverter o padrão do estocástico. Tá? Olha lá, pessoal, se a gente inverte o padrão do estocástico, os testes já começam a dar resultados em muitos outros tempos gráficos. Né? Então, acaba que os resultados começam a ficar muito mais interessantes do que fazendo a operação no padrão normal. Vamos escolher um outro oscilador aqui agora, pessoal. Né? Deixa eu escolher um outro aqui. Vamos pegar um outro oscilador. Deixa eu ver se tem algum outro mais famoso aqui, MACD. Tá? O MACD não é bem um oscilador, mas vamos ver qual é a eficácia aqui do oscilador MACD, do indicador MACD, tá? Então, no caso do MACD, para o ano de 2014, vamos ver os resultados aqui, pessoal.
MACD 2014, padrão normal, né? Bastante aleatório, né? Então, a gente não consegue tirar tantas conclusões satisfatórias usando o MACD. Então, se a gente inverter o sinal, tá? Então, a gente deve ter também, né? Mesma coisa, nada muito conclusivo no caso do MACD. O MACD não é um oscilador propriamente dito, tá? Deixa eu ver aqui se o IBS, se eu não me engano, o IBS é um indicador chamado de Internal Bar Strength, é como se fosse força interna da barra, né? Então, o indicador IBS, pelo menos para o ano de 2014, bastante errático também. Se a gente for olhar aqui ele invertido, vamos ver aqui, pessoal, invertido a mesma coisa, já passa a ser, não é tão errático, já passa a dar resultados melhores, tá? Moral da história, pessoal, então assim, pelo menos para o que a gente percebeu, tá? Para o ano, né, para os anos testados aí de 2014, 2015, né, 2013, 2012, né, a inversão do sinal dos indicadores, ou seja, operar contra a tendência, acaba sendo interessante para indicadores do tipo oscilador, tá? Então a gente vê uma eficácia maior para indicadores do tipo oscilador. Eu só acabei lembrando de outro indicador oscilador aqui, deixa eu pegar aqui. Vamos lá, padrão normal, mini-índice é o estocástico duplo, né? Então o DSS é o estocástico duplo. Vamos ver rapidamente aqui. Então, padrão normal, mini-índice 2014. Vamos ver aqui o estocástico duplo, como que ele se comporta. Olha lá. Dá prejuízo em praticamente todos os tempos gráficos, com exceção de H1, né, de 1 hora. Então, vamos ver aqui agora, se eu inverto o sinal, tá? Invertendo o sinal, olha lá, pessoal, praticamente tudo passa a dar lucro, tá? Então, de fato, os indicadores do tipo oscilador, tá? Pelo menos para a mini-índice, a inversão do setup parece que dá resultados bem interessantes, tá? A inversão do setup parece que é capaz de gerar resultados interessantes. Beleza? Só que o nosso teste, ele não foi feito apenas no mini-índice. Tá? Esse teste, como eu falei, envolveu esses 4 anos aí, de 2012 a 2015, né? E ele foi feito também com o ativo mini dólar, tá? A gente está testando aqui também outros ativos, né, pessoal? Petrobras, Vale, né, papel à vista também, a gente está testando vários para saber o que funciona e o que não funciona, mas o intuito de hoje é mostrar realmente só mini índice e mini dólar, tá? Então vamos lá para mini dólar, por exemplo, no ano de 2015. Vamos olhar aqui então o IFR, né? Cadê aqui, pessoal? IFR, tá? Vamos ver IFR aqui agora, mini dólar no ano de 2015, tá? Então vamos lá. Buscando os dados aqui do teste, né? Então olha só, pessoal, IFR normal para mini dólar no ano de 2015, né? Pelo menos aqui nos nossos testes os resultados não apresentaram, né, respostas tão satisfatórias. Agora, se a gente inverter o IFR para mini dólar, vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, a mesma coisa, né? Resultados pouco diferentes daquilo que nós tínhamos antes. Ou seja, aqui a gente já tem uma outra conclusão. Tá? Aqui a gente já tem uma outra conclusão. Aquilo que funciona bem, no caso de mini índice, né? Ou seja, a inversão do sinal desses indicadores, no caso de mini índice, para esses anos de 2013, né? 12, 13, 14, 15, que no caso de mini índice funcionou bem, pessoal, a simples inversão do sinal de indicadores do tipo oscilador já não funciona tão bem assim para mini dólar. Tá? Então, o setup do IFR invertido, o estocástico invertido, que funciona bem para mini índice, de novo, né? Para mini dólar, acaba não funcionando tão bem. Tá? Então, vamos ver aqui estocástico de novo, né? Vamos ver aqui o indicador estocástico invertido. Eu estou buscando invertido, pessoal, sem querer. Tá? Vamos buscar aqui o estocástico invertido para mini dólar, né? Então, praticamente 5 time frames aqui, alguns resultados. Interessante se a gente inverter o padrão mini dólar 2015. Vamos ver se a gente tem resultados piores. Tá aí, né? Então acabou que no caso do estocástico, para mini dólar no ano de 2015, a inversão do estocástico gerou resultados interessantes. Quer dizer, melhorou bastante o resultado do estocástico em relação ao que era antes, tá? Então, esse daqui é o resultado do estocástico normal, tá, pessoal? Se você olhar aqui, esse padrão 1 aqui, significa que ele está normal. Ou seja, se a gente faz a inversão, tá? Então, esse é o resultado
está sendo puxado do banco de dados, esse é o resultado do indicador normal. Vamos ver aqui. Tá? Então acabou dando uma melhorada no caso do mini dólar também. Tá? Bem, vamos ver outras classes de indicadores aqui no dólar. Tá? Se eu pego, por exemplo, um indicador de tendência, como por exemplo o high-low, tá? Vamos ver dólar high-low 2015. Tá? Dólar high-low 2015, o padrão normal, ou seja, quando o high-low, né, vira para cima, você entra comprado. Ó, então o dólar, ele já é um indicador que ele pega muito melhor a tendência do que o dólar, do que o mini índice, né? Então o dólar, ao contrário do mini índice, ele já pega um indicador desse aí de tendência, como o high-low, por exemplo, e nos 8 tempos gráficos testados, né, pelo menos aqui em 6 desses 8 tempos gráficos aqui, ele apresentou resultados interessantes, resultados positivos. Tá? Agora, se eu inverter o padrão, por exemplo, do high-low, vamos ver o que acontece no mini dólar por ano de 2015, pessoal. Aquilo que dava lucro, vamos ver o que acontece, já passa a dar prejuízo. Tá? A moral da história, né, no caso específico do dólar, para o ano de 2015, tá, não foi interessante operar contra a tendência. Tá? Ou seja, operar contra a tendência no mini dólar no ano de 2015, né, realmente aí deu prejuízo para todo mundo aí que quis operar, né, contra a tendência. Então vamos ver se isso se verifica também para 2014. Vamos lá, pessoal. Então, 2014, high-low normal. Tá? Então, vamos ver high-low normal no ano de 2014. Olha só, high-low normal no ano de 2014, né? Em metade dos tempos gráficos, os tempos gráficos mais longos, o high-low acabou dando algum resultado positivo. Nos tempos gráficos mais curtos, ele não gerou resultados tão interessantes assim. Vamos ver então? Se a gente inverte o padrão do indicador, olha lá o que acontece. Invertendo, né? Nos tempos gráficos curtos e longos, a inversão, né, do setup não gerou resultados tão interessantes. Tá? Moral da história, aquela percepção do investidor, pessoal, de que a inversão do indicador funciona, tá? Ela, assim, muitas vezes os testes nos mostram que realmente faz sentido. Teve alguém aqui no chat, pessoal, que pediu a Daiane para fazer o teste com o indicador Caracatica, né? Então, vamos lá, Daiane, eu vou mostrar para você então. Vamos começar pelo mini índice, tá? Então, mini índice no ano de 2014, normal, o famoso indicador aqui Caracatica, né? Então, vamos ver aqui o que acontece. No caso do mini índice, vamos esperar ele processar a informação. Caracatica normal, olha lá. Ele já gerou resultados bastante interessantes, né? Em pelo menos aí 6 tempos gráficos diferentes. Tá? Então, no caso do Caracatica, em 6 tempos gráficos diferentes, você já tem um resultado interessante no mini índice para 2014. Se eu inverto o sinal, vamos ver o que acontece quando eu inverto o sinal, pessoal. Tá? Olha só, a inversão do sinal, no caso do Caracatica, já mostra, né, justamente nos tempos gráficos que não foram bons no ano de 2014, que foi os 5 minutos e 1 hora, já passam a ser bons. E nos tempos gráficos que foram ruins, né, eles já foram bons, perdão, quando você inverte o padrão, ele já passa a ser ruim. Tá? Então, assim, realmente a inversão do sinal aqui, no caso do Caracatica, não faz sentido, né? Porque ele é um indicador que ele pega muito bem tendência. Vamos ver em 2013, tá? No caso do mini índice, Caracatica normal, o que aconteceu, tá? Só para responder a pergunta da Dayana, tá? Então aqui, Dayana, em 5 tempos gráficos, algum resultado interessante para mini índice, tá? No ano de 2013. Se a gente fizer a inversão do indicador, aqueles tempos gráficos bons, vamos ver, principalmente aqui M12, né, olha lá, passa a apresentar resultados ruins. Tá? Então, assim, a inversão do indicador, no caso do indicador Caracatica, pelo menos que é um indicador de tendência, já não é tão interessante assim. Tá? Voltando para o mini dólar, vamos lá, Caracatica, mini dólar, 2014. Tá? Vamos ver o que acontece aqui, Caracatica, mini dólar, 2014. Caracatica, para quem não sabe, pessoal, é um indicador que combina ATR, tá, com ADX. Tá? É um sinal gerado pela mistura desses dois indicadores aí. Tá? Então, basicamente, aqui Caracatica, mini dólar 2014. Tá? Então, a gente tem aí apenas 3 time frames, né? Pouca coisa de outros time frames com resultados interessantes. Agora, se eu inverto Caracatica, então vamos ver o que acontece.
pelo menos mini dólar no ano de 2014, caracatica invertido, os tempos gráficos ruins, vamos ver. Na inversão, olha lá, já não adiantou tanta coisa assim, tá? Agora, se eu pego uma banda de Bollinger, por exemplo, ou um envelope, vamos ver o que acontece, pessoal, tá? Bandas de Bollinger normal, mini dólar 2014, tá? Que é um indicador de banda de Bollinger, todo mundo sabe, né? Indicador de banda. Não é tão interessante assim operar bandas de Bollinger, tá? Pelo menos não foi, tá? Ou seja, o indicador de tendência que funciona, os indicadores de tendência, perdão, que funcionaram melhor no ano de 2014, né? Aqueles indicadores de reversão à média, como bandas de Bollinger, envelopes e tudo mais, né? Então acabaram não funcionando tão bem. No caso de bandas de Bollinger, tudo aqui, né? Em todos os tempos gráficos acabou não sendo tão interessante. Então, vamos inverter o padrão do sinal para saber se no caso de bandas de Bollinger, para mini dólar, pelo menos em 2014, se os resultados são interessantes. Vamos ver os resultados. Olha lá, não é tão conclusivo assim, tá? Bem, então, basicamente, a gente consegue entender, pessoal, a gente consegue entender que aquela lógica, né, do investidor, né, de operar contra a tendência, tudo que eu faço dá errado, se eu inverter vai dar certo, ela não é tão certeira quanto as pessoas imaginam, tá? Em alguns tempos gráficos funciona, com alguns indicadores funciona, com outros tempos gráficos não, outros indicadores não. Então é mais uma questão de você ter um mapa visual para você conseguir dizer o que funciona e o que não funciona, tá? Então olha só, pelo menos nos testes que a gente fez, o que a gente viu aqui é que, pelo menos para mini índice, os indicadores do tipo oscilador, tá? A maioria desses indicadores do tipo oscilador, a inversão do sinal acaba gerando resultados mais satisfatórios, tá? Ou seja, parece que mini índice ele pega menos tendência às vezes, então a reversão do sinal, pelo menos nos anos testados, né, acabou sendo mais interessante. 2016, infelizmente a gente não tem os testes, né, porque o ano não acabou, então a gente ainda não chegou a fazer todos os testes para o ano de 2016, tá? Mas assim que virar o ano, a gente deve colocar isso aí também no nosso banco de dados. Já no caso de dólar, o que a gente percebe é que todos aqueles indicadores de tendência, tá, que deram muito resultado aí nos anos de 2012, 2013, 2014, 2015, para o caso do dólar, tá, no caso, se você inverte, né, eles acabam dando resultados muito ruins. Tá? Moral da história, pessoal, a inversão do sinal, né, ela funciona muito melhor aí para mini índice do que para mini dólar, pelo menos historicamente. Tá? E no caso específico de mini índice, especificamente para os indicadores do tipo oscilador. No caso dos indicadores de tendência, a gente já não tem resultados tão conclusivos assim. Tá? E no caso do ativo mini dólar, né, a gente viu que a inversão do sinal para indicadores de tendência piora muito o resultado. No caso de osciladores, a gente não teve uma melhora tão boa quanto no caso do mini índice. E no caso de bandas e canais, essa inversão do sinal também não dá resultados tão conclusivos assim. Tá? Então, pessoal, o que a gente propôs aqui foi justamente testar uma coisa que é mais ou menos a percepção do trader, tá? Então, basicamente, tá? Perdão. Basicamente, a gente quis pegar um pouquinho desse feeling, dessa percepção do trader e testar para saber se dava certo ou se não dava certo. Tá? E a gente viu que realmente, para alguns ativos e tempos gráficos, a inversão do sinal acaba gerando resultados bastante positivos. Tá? Talvez isso daí, pessoal, pelo volume de testes que a gente fez e com o volume de resultados que acabaram apresentando melhoras, né, isso bate um pouquinho com aquela métrica da pesquisa que a gente viu no site mql5.com, que dizia que aproximadamente aí 36% dos investidores acham que a inversão do sinal acaba gerando resultados positivos, né? Acaba melhorando o resultado das estratégias quando você inverte o sinal. Tá? Então, foi mais ou menos aí um pouquinho do resultado que a gente obteve também nos nossos testes. Beleza? Pessoal, então a princípio é isso, a gente queria realmente passar um pouquinho do resultado das nossas pesquisas aí para vocês. Em breve a gente deve trazer mais resultados de mais pesquisas que a gente fez, mas a princípio a pesquisa completa a gente deve liberar para vocês talvez no formato de blog, né? A gente deve postar um pouquinho no blog da Delta Trader, mas a princípio esses são os resultados parciais que a gente obteve e que a gente consegue compartilhar com vocês. Tranquilo?
Bem, pessoal, no mais é isso então. Queria agradecer a atenção de vocês, tá? A gente está disponível aí para apresentar os resultados, caso vocês tenham interesse, basta mandar um e-mail aí para a gente que a gente manda o resultado para vocês. Tranquilo? É isso, pessoal. Obrigado a todos, tá, pela atenção e até a próxima oportunidade. Valeu, um abraço. Valeu, tchau, tchau.